Trem das Sete Podcast, o seu canal no YouTube de podcast. Já estamos gravando aqui essa participação no Trem das Sete Podcast. Quem não conhece o canal ainda, o Trem das Sete Podcast é baseado exatamente em cima de uma música do Raul Seixas que fala do Trem das Sete, que é o despertar, que é a questão de quem serão os escolhidos para o novo Aeon. Independente da sua fé, religiosidade, a gente tem que entender, antes de tudo, que o despertar é a gente acordar para algo novo, a reinvenção dos fatos. Eu acho que eu não poderia começar essa série de uma forma melhor, falando de programação mental. E eu estou aqui, está o tempo todo aí do meu ladinho no vídeo para você conhecê-la, quem não conhece ainda, apesar que ela já é uma pessoa bastante conhecida, principalmente por quem é adepto desse tipo de conteúdo, de matéria, de ciência, até mesmo de conhecimento, que é a Rejane Crise. A Rejane Crise, eu tive a oportunidade de conhecê-la em outra atividade, num outro momento, mais de 10 anos atrás, né? Quase isso, uns 10 anos, né? Ela é gaúcha e eu carioca. Hoje eu estou no Rio Grande do Sul e ela no Rio de Janeiro, mas a gente se conheceu no Rio de Janeiro, através também de uma questão profissional, e de lá para cá ela tem desenvolvido um trabalho na área da hipnose que é uma coisa incrível e que depois eu quero dar o meu relato no final desse nosso bate-papo. Até porque muita gente me acompanha, Rejane, mas Rejane, como você mudou em tanta coisa, né? Às vezes, até meu filho chega para mim, pai, você mudou em tanta coisa com a tua relação. Só explicar, quando eu olho para cá, eu tô olhando para a Rejane, tá? Quando eu olho para cá, eu tô olhando só para você que tá assistindo a gente. Então, assim, mudou tanta coisa, até em temperamento e tudo, e depois eu quero falar sobre isso para vocês no final, que seria um relato, ou para muitas pessoas podem considerar até como um testemunho, né? Mas, Rejane, explica aí para quem está assistindo a gente, primeiro, a curiosidade que eu tenho, né? Tu sempre foi uma pessoa muito lúcida, muito esclarecida, de uma sensibilidade incrível. Não é à toa que tu era ligada antigamente na arte. Mas como foi que tu foi tocada, escolheu ou foi escolhida pela questão que você faz hoje da programação visual, da hipnose, de descobrir. Porque tu tem feito um trabalho incrível, né? Muita gente entra nas coisas por curiosidade e até exercem a profissão, mas não, tu tem se destacado até internacionalmente. Como é que foi isso? Então, olá a todos, é um prazer enorme estar aqui com o Rangel. Então, Rangel, tudo começou, você sabe, né, eu trabalhava de dublê, né, dublê de ação, e eu sofri um acidente em cena, o qual foi um acidente muito, muito grave, né, então, eu passei muito tempo na cadeira de rodas, você sabe, né, você me acompanhou. Acompanhei na época, sim. Então, o que aconteceu? Chegou um momento que eu pensei, diante da situação que eu estava, você sabe que um dublê, depois de acidentado, ele já não vai ser, não conseguimos retomar novamente, né? Então, além de uma transição de carreira, eu precisava fazer algo. E aconteceu que um dia eu pensei, eu tenho que sair disso. Eu ainda estava, não caminhava ainda, né? E eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para sair disso. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Então, eu coloquei o computador no colo e pensei, eu vou achar algo para fazer. Mas, naquele momento, eu acredito que eu estava procurando mais era uma ajuda para mim mesma, sabe? Porque para eu sair daquilo, né? E foi quando eu conheci a hipnose. E fui para a primeira formação, já comecei a me movimentar, e eu fui para a primeira formação de hipnose, aí eu me apaixonei. Foi amor, assim, no primeiro momento, né? E a partir disso eu nunca mais parei de estudar, nunca mais. É um constante estudo, porque a mente é
é algo que nós temos de mais poderoso em todo o universo. Eu sempre costumo falar que ela é muito, muito complexa, porque tem um poder infinito, mas, ao mesmo tempo, tudo se torna muito simples. Eu digo na prática, entende? Mas me diz uma coisa, a gente estava até agora, antes da gente entrar, falando da questão das pessoas, algumas que já são programadas para algo. Será que essa tua busca, nesse momento que tu estava de dificuldade ali, em relação ao que tinha acabado de acontecer contigo na antiga atividade, não seria uma programação que tu tinha de melhora, de repente, de buscar alguma coisa? Então, sim, de certa forma, sim. Eu sempre tive uma crença, que é uma crença minha muito forte, que tudo que eu quero eu consigo. Da mesma forma que existem as crenças limitantes, existem as crenças fortalecedoras, né? As crenças que nos levam além. E eu sempre tive essa crença, tudo que eu quero eu consigo, né? Então, eu sempre tive isso comigo, porque assim, quando estamos numa situação ruim, né? Uma situação complicada, nós temos duas opções. Ou a gente se vitimiza, ou a gente fica com pena de nós mesmos e, enfim, ficamos reclamando, parados, né? Ou a gente decide mudar isso tudo. Eu não tinha conhecimento da mente, mas eu sempre tive isso em mim. Quando eu tomava uma decisão, as coisas se transformavam. E eu não sabia como. Hoje eu sei. Mas, na época, eu não sabia como isso acontecia, mas eu sabia que acontecia, toda vez que eu tomava uma decisão. O que acontece? Toda vez que tomamos uma decisão, esse é o princípio de tudo. Eu tomo uma decisão, é isso que eu quero. Entende? Então, a nossa mente, ela aciona todos os recursos, toda a nossa inteligência, toda a nossa sabedoria para nos levar até o resultado que desejamos. Não importa como. Eu sempre fiz isso na minha vida. E como eu falei, eu não sei como acontecia, eu não sabia como acontecia, mas acontecia. Então, quando eu me vi nessa situação, que eu vi que não tinha, parecia que não tinha mais saída, eu precisei tomar uma decisão que eu não sabia exatamente o que, mas a minha decisão era sair daquilo ali. E de certa forma, talvez de forma inconsciente, talvez não, de forma inconsciente, eu queria ajuda, eu precisava de ajuda. E a hipnose me transformou a minha vida. Eu posso dizer que hoje eu sou outra pessoa. Ela transformou a minha vida. E eu tive uma certa facilidade, né, quando eu entrei na área, porque eu já sabia disso tudo, só não entendia, entende? Eu já levava a minha vida dessa forma. As pessoas diziam, você é muito positiva, né? Você acredita sempre nas coisas boas, você está sempre positiva. Mas, na verdade, eu acreditava que as coisas eram fáceis. Então, toda vez que eu tomava uma decisão, eu conseguia, né? Só não sabia como acontecia. Hoje eu sei, hoje tem explicações. Mas sim, é pela programação. Eu tinha uma programação boa em relação a isso. Muito se pensa quando a gente fala em hipnose, até porque, eu não diria nem felizmente, né? Porque da mesma forma que o termo se torna popularizado, infelizmente é criado um conceito muito errôneo em cima, né? A hipnose, até recentemente, hoje a gente já não vê mais tanto, mas até pouquíssimo tempo atrás, ela era colocada como um espetáculo de mágica, né? Iam aqueles famosos hipnólogos na televisão. Agora você vai colocar a mão na tela da TV e quando eu acabar de contar até 5, você não vai conseguir tirar, né? Eu pegava alguém e dava uma cebola e a pessoa dizia que estava comendo uma maçã. E isso, de uma certa forma, cria na cabeça dos céticos um conceito de que não é sério, de que aquilo ali é um truque, e cria muitas vezes na cabeça de quem poderia acreditar, né, um conceito, às vezes, de preconceito, de medo, né? Eu vou no hipnólogo, o cara vai fazer o que ele quiser comigo, né? Se ele mandar eu pular da janela, eu vou pular. Se ele mandar eu sair dali e matar alguém, eu vou matar. Às vezes as pessoas elas criam, né, esses conceitos exatamente pela forma que a coisa ela é apresentada, né? E sem falar também que tem aquela vertente
que caminha muito para o misticismo, né? Acha que tem magia ou religião envolvendo todo o processo e tal. Eu estou perguntando algo que eu já sei, porque você já me respondeu, né? E eu, curiosamente, eu também já fuçava há muito tempo, né? Que ninguém vai programar alguém para matar alguém porque você tem teu superego que jamais faria algo que você jamais conseguiria fazer conscientemente, né? Que nem todo mundo é hipnotizável também, uma pequenina parcela não é hipnotizável, me corrija se eu estiver errado sobre isso, mas diz que tem pessoas que jamais seriam, são pouquíssimas, mas não sei se é 1, 5% da população mundial, né? E que não tem nada de mítico, o negócio é um processo extremamente científico, mental, né? Até porque tem aquela vertente da hipnose, da regressão, que voltou numa reencarnação passada numa vida, então por isso que de repente o pessoal faça essa ligação, né, espiritual com a hipnose, que não tem nada disso, é uma coisa extremamente científica, segura, né? E que também a questão do espetáculo que era feito era uma deturpação. Eu gostaria que você comentasse sobre isso daí, né? Claro. Porque é onde o pessoal mais bate. Quando você Sim. fala, eu vou fazer uma terapia de hipnose, a primeira coisa que a pessoa lembra é do mágico da televisão, né? Ou você confia em quem vai te hipnotizar, achando que a pessoa vai colocar você para fazer alguma coisa. Sim. Ou se, dependendo do credo da pessoa, tu tem certeza que isso é uma coisa que Deus está de acordo? Tem muito isso, tá? Então eu gostaria que tu falasse sobre isso aí. Claro, claro. Então, aqui no Brasil, Angel, principalmente aqui no Brasil, ainda existe muitos mitos, né, em relação à hipnose. A área de entretenimento, né, hipnose de palco, street hipnose, né, eles ainda acontece, né, e é o que mais se ouve falar aqui no Brasil. E a hipnose clínica e terapêutica, né, ela acaba ficando um pouco desfocada, né, e as pessoas não têm conhecimento disso. Fazer que está comendo, mandar comer uma maçã, dizendo, uma cebola dizendo que é uma maçã, aquilo ali é mentira? Não, é verdade. Porque a nossa mente consciente, ela não distingue o que é real do imaginário. Quando rebaixamos a mente racional, acessamos a mente inconsciente e damos uma sugestão, ela aceita, ela não questiona, entende? O que acontece é que existe várias linhas de hipnose também, gostaria de falar isso, né? Normalmente, o que víamos por aí é hipnose conversacional, é hipnose clássica, né? É que são várias linhas de hipnose que são verbais, né? Eu sou especialista em não verbal, né? Você sabe. O que enfim, que é mais raro aqui no Brasil, né? Do que a hipnose clássica, né? Vamos lá, eu vou dar um exemplo que eu faço, né, na hipnose não verbal. Quanto tempo que leva para tirar uma dor? 3 segundos. Aí as pessoas dizem, sei lá, não, mas eu estou com uma cólica renal, é muita dor. Não é? É 3 segundos, 3 segundos. Sem falar uma palavra, somente olhando. Bem, eu sou fascinadora também, você sabe, né? Eu faço hipnose somente com olhar. Eu acesso a mente primária, a mente reptiliana, onde eu posso fazer transformações, reprogramações somente com olhar. Então, diria, é mágica, né? Sim, como é o que a gente pensa, né? Então, as pessoas dizem, Regiane, não pode ser tão rápido, não pode ser assim tão rápido, né? Não, isso não é mágica, isso é ciência. Né? Isso é ciência, só que as pessoas não têm conhecimento. Vamos lá, a maioria de nós temos uma programação para acreditarmos que as coisas têm que ser difíceis, que as coisas têm que ser devagar, né? Que tem que levar muito tempo. Então, racionalmente, para o ser humano acreditar em algo assim, entrar dentro do mapa delas, entende? E dentro da programação delas, né, que é limitada, que a maioria de nós temos programações muito, muito limitadas, então, racionalmente, fica difícil de acreditar. Inclusive, ontem, eu tive um caso de um paciente novo, né, ele chegou para a primeira consulta,
E aí, Rogério falou assim, eu tô com muita dor nas minhas costas. E eu falei, então vamos tirar para você ficar à vontade com o tratamento. Aí ele falou assim, como assim? Aí eu falei, mas você não tá com dor? Ele disse, não, Rejane, eu tenho dor a vida toda, eu tive dor, não tem como. Aí ele me explicou o problema que ele tem na lombar, e ele disse, eu não lembro uma vez de não ter sentido essa dor. Aí eu falei, bom, mas você quer tirar? E aí ele falou, eu quero, mas... E aí já eu tirei a dor dele e ele ficou... Ele andou por todo o consultório, e ele se abaixava e levantava. Aí eu falei, tá procurando a dor? Você não vai achar, não. E até o momento que ele saiu, depois da consulta, ele saiu e disse para mim, eu ainda estou impressionado. Eu não sei onde está a dor. Mas isso funcionaria para tudo, Regiane? Todo. Ou poderia, de repente, a dor ela ser um alerta de alguma coisa e você programando a mente não prestar atenção mais nesse alerta? É importante, não. Primeiro tem que saber, a dor é indicativo de algo. Quando nós diagnosticamos, olha eu programado, olha eu programado dizendo que a dor é necessária. Não né? é? Sabe? Eu dizendo, não, a dor é necessária, eu tenho que sentir, né? Tá vendo? Mas então, Rangel, eu tenho um paciente que ele tem hérnia de disco, né? Ele tem 2 ou 3 hérnias de disco, e um dia chegou no consultório, porque assim, por mais que as pessoas conheçam a hipnose, por mais que elas façam tratamento, elas ainda, em certo momento, ainda estão limitadas, entende? Até que seja feita toda essa reestruturação, né? Eu mudo os paradigmas da pessoa, né? E aí ele chegou com muita dor, aí ele falou, eu não sabia que você... eu tenho hérnia de disco. Então eu tirei a dor dele. Aí passou, eu acho que uns 3 meses, eu acho, porque ele não é daqui da cidade, né? Ele vem de longe, de outro município. E aí ele voltou e disse, gente, você não vai acreditar. Minha dor não voltou mais. Porque ele achava necessário que sentisse, entende? Mas sim, é importante o que você falou. Primeiro, a gente tem que identificar, né? A dor é indicativo de algo. Mas depois de identificado, sim, a gente pode simplesmente tirar a dor, porque não é necessário tratar sem sentir doer. a dor. Tratar sem doer. Sim, como o caso que eu tive de um paciente que ele quebrou a costela, e aí eu tirei a dor dele, mas ele ficou tão impressionado, mas eu tirei a dor e expliquei, olha só, se você está sem dor, mas não quer dizer que você não vai respeitar para que possa se regenerar e dar um tempo, né? Mas ele ficou tão eufórico que ele chegou em casa e começou a bater na costela para a esposa ver. Aí ele falou, agora eu estou com dor. Sim, até porque mudou até o local que doía antes, porque ele machucou outra região, né? Ele bateu. Vamos lá, o que é a hipnose não verbal e o que é a verbal? Para que possa entender melhor, é assim, aqui é a hipnose não verbal, certo? Correto. Daqui sai a hipnose clássica, a hipnose ericksoniana, todas as linhas de hipnose, ok? Daqui sai Theta Healing, Reiki, homeopatia, vem tudo daqui, entende? Todas as linhas são oriundas da hipnose não verbal, ou seja, eu trabalho com a origem de tudo, entende? Por isso que é tão rápido. Qual é a diferença? A verbal, a nossa mente, ela funciona por repetições. Então, eu não vou falar com a tua mente racional, eu vou falar com a sua mente analógica, a nossa mente inconsciente. Repetindo através de sugestões, até que seja reprogramado aquilo que está programado, entende? Vou dar um exemplo que vai ficar bem simples. Vamos lá, nós todos somos programados, certo? O que acontece? Eu digo reprogramar mentes humanas, esse é o meu trabalho. Porque reprogramar. Todos nós somos programados. Todos ser humanos é programado. Nós temos programações, né, que começa lá na barriga da nossa mãe. Quando nós estamos na barriga da nossa mãe, já estamos sendo programados pelos nossos pais, pelo ambiente, pela escola, pela sociedade, pelo sistema. Entende? Junto com essas programações, nós adquirimos crença, o sistema de crença que forma nossos paradigmas. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de paradigma que vai ficar bem claro. Aqui, eu sou criada por uma família que dizem para mim, você tem que estudar muito para ser alguém. A vida é dura, a vida é difícil.
tome cuidado, existem pessoas ruins. Agradeça o prato de comida que você tem. Muitas pessoas não têm o que comer. Eu sempre falo isso, acho interessante, porque nesse momento eu fui responsabilizada pela fome mundial. Entenda, isso é muito pesado, entende? Então, neste caso, eu fui programada para o fracasso. Até um elogio. Você é privilegiado, acaba te tornando uma culpa. Como? Desculpa, não entendi. De repente, até como um elogio. Dizer, você é privilegiado, isso pode te causar um sentimento de culpa. Ah, sim, com certeza, com certeza. Então, mas essa programação ela é tão limitada que ela não aceita nada fácil, entende? Ela pode ter conquistas na vida dela? Sim, pode, mas com muito sacrifício, com muito sofrimento, entende? Como as pessoas falam, eu consegui vencer, mas eu passei muita fome, eu dormi fora, sabe? Tem toda aquela história triste, né? O que não é necessário, na verdade. Vamos lá, eu vou dar exemplo dos nossos jogadores aqui do Brasil, principalmente aqui do Brasil, Rangel, que eles vencem, né? Mesmo com uma programação, muitas vezes, dizendo que não vão ser ninguém. Muitos jogadores que saem da periferia, né? O que eles fazem? Aqui é a mente analógica, onde está a programação de fracasso, aqui é a mente racional. Ele fala, eu não quero ser igual a minha família. Eu vou ser diferente, eu vou vencer. Só que ele vai contra toda a programação dele, entende? E com sofrimento, ele consegue. Como é que ele consegue? Através da decisão, aquela que eu falei. Ele toma a decisão, eu vou vencer. E ele vai. Agora, perceba que muitos deles, eles caem de alguma forma, eles voltam para a sua realidade de fracasso. Eles voltam para a periferia. Por quê? Porque eles estão lá, na mansão deles, em algum momento, de forma consciente, inconsciente, em algum momento não, em todo momento, se sentindo culpados, porque a família não tem, porque os amigos não têm, entende? Ou não se sentindo merecedores também, né? Então, o que a mente faz? Ela usa uma estratégia para que ele volte para a periferia. Seja ele se perdendo na bebida, ou ele se perdendo em drogas. Você sabe, existem muitos casos assim, né? E quando ele volta, Rangel, ele se sente, de certa forma, de forma consciente, claro, confortável. Bem, eu não tenho, ninguém tem, mas eu também não tenho mais, entende? Por quê? Porque ele foi contra a programação dele. Vamos lá, outro exemplo. Aqui, um outro exemplo de paradigma, tá bom? Eu sou programada, eu sou criada numa família que dizem para mim, faça o que você quiser, você pode qualquer coisa, você possui uma inteligência, uma sabedoria infinita. O mundo é bom, as pessoas são boas, ame e se permita ser amada. Aqui, programada para o sucesso. Eu posso fracassar? Até posso. Mas rapidamente eu volto para a minha realidade. Você entende, Angel? Vai ser difícil? Não, é fácil. Não tem obstáculos, entende? Não há obstáculos, não há impedimentos. Você entende? O que eu faço? Aqui, programação para o fracasso, por exemplo. Aqui eu digo, eu vou ser diferente, eu posso, eu consigo. Então a programação diz, não, você não pode. Não, eu sou inteligente o suficiente. Não, você não é. É como a gente tomar decisões na nossa vida e dizer, eu vou fazer. E aí bate aquele medo, sabe? Ou aquela dúvida, aquela incerteza e acaba nos desmotivando. Por quê? Porque a nossa programação não permite que vencemos. Entende? Aí o que eu faço? Eu reprogramo. Eu não só reprogramo, eu reestruturo. Eu programo também. No momento que a mente está reestruturada, aqui na mente racional existe um condicionamento. Então, eu digo, eu acho que não vou conseguir. A mente analógica, reprogramada, agora reestruturada, ela diz, não, você consegue. Eu acho difícil. Não, é fácil. Acho que não sou inteligente o suficiente. Não, você é. Você entende? Muda tudo. Muda tudo. Um dos feedbacks que eu tenho, muito comuns,
as pessoas dizerem que, Regiane, eu não sei como que aconteceu, mas eu achei que eu não ia conseguir fazer nada, e acordei achando que meu dia ia ser horrível, e quando eu vi, nossa, realizei muitas coisas, né? Eu tive até um caso de uma paciente, eu achei engraçado o jeito que ela falou. Ela chegou para mim e disse, eu sempre comento que eu achei muito interessante a forma dela se expressar. Ela disse que chegou um dia, ela assim, bem, hoje eu vou ficar bem deprimida. Ela disse que se acomodou no sofá, de pijama, hoje eu vou me deprimir aqui. Nossa, Regiane, quando eu vi, eu já tinha levantado, eu tinha ido para uma reunião. Ela disse que foi para academia. Enfim, ela fez várias coisas no dia dela, né? E ela disse que não entendeu. Mas, se pensarmos de forma contrária, muitas pessoas acordam de manhã e dizem, meu dia vai ser incrível. Isso de forma racional. Uma programação fracasso, ela pensa, mas eu vou me sentar aqui um pouco, eu me sento no sofá, e aí eu lembro de uma coisa e lembro de outra, e acabo perdendo meu dia, deprimida. Você entende, Rangel, como a diferença? Você percebe que é complexo? Sim, mas ao mesmo tempo, percebe como é simples isso? Muitas pessoas dizem para mim, Regiane, mas não é simples assim. Você faz assim e pronto, está tudo resolvido. É simples assim. Eu faço assim, pronto, está tudo resolvido. Eu não posso falar outra coisa, Rangel. Eu não tenho como falar outra coisa. Porque esses são meus resultados, entende? Não, eu conheço, assim, e eu quero deixar aqui bem, bem registrado, Regiane, que eu falei que eu ia comentar sobre o que aconteceu comigo, né? Quem me acompanha na internet há muito tempo como digital, influência, como alguém que opina, sabe que há um tempo atrás eu era uma pessoa extremamente reacionária, né? Eu era uma pessoa muito extremista, muito radical em muitas coisas, né? Eu te procurei, na verdade, por uma outra questão, né, que a gente acabou não dando continuidade. Eu te encontrei aí no Rio, depois eu tive que vir para cá, em seguida teve a pandemia, essa loucura toda e tal, né? E os projetos que tomam conta da gente, né, o dia a dia, enfim. E eu numa única sessão contigo. Foi uma única sessão. E é aquela sessão que você não se sente, quem já fez terapia de qualquer tipo, né, com qualquer outro tipo de profissional, não é aquela sessão que você se sente sendo dissecado, ou tendo que se expor, ou às vezes se obrigando a confiar num profissional que você nunca viu antes apenas por uma indicação. Não, até porque eu já te conhecia, mas enfim, isso aí não foi isso que facilitou. Muito pelo contrário, poderia ser um dificultador, né? Eu te conheci como atriz, dublê, e eu diretor, né? Até hierarquicamente, isso poderia me prejudicar a me entregar nas suas mãos para tal tratamento, né? Poderia não, com certeza prejudicaria, né? Mas não, eu cheguei ali, né? Enfim, em menos de 30 minutos, se tu me perguntar o que aconteceu, eu não sei, né? Tive consciente o tempo inteiro, em momento algum eu fiquei inconsciente. Quando eu digo eu não sei o que aconteceu, é que a coisa foi tão natural que eu não senti um baque, eu não senti nada rasgando de dentro, eu não senti um desentupidor na minha cabeça, não. Uma coisa que eu não percebi em que momento aconteceu, como aconteceu, né? E eu já saí de lá uma outra pessoa. Então, por isso que eu sou um propagador, até para o meu ciclo de amizade, quem sempre chega para mim com alguma questão, eu sempre falo no teu nome, eu sou um propagador do teu trabalho, né? Eu já havia tido há muitos anos atrás, quando eu estudava publicidade ainda, na produção de um vídeo, um rapaz que estava fazendo um TCC de psicologia e ele estava defendendo a tese de hipnose.
E a gente gravou um material com ele e tal, sobre hipnose, que ele hipnotizava uma guria ali e fazia essas coisas, né? De levanta o braço e não baixa, né? De pega uma agulha e fura o braço e não sente dor, essas coisas básicas. Ele estava fazendo isso daí. Então, era o contato que eu tinha, e eu vi isso presencialmente, achei incrível, né? E quando eu vi que você estava fazendo, foi a primeira coisa que eu me questionei o porquê não procurar. Até porque eu já vi relatos de pessoas que curaram miopia através de processo de hipnose. Né? Não é que hipnose cure miopia, mas existem alguns casos de miopia que podem ser tratados com hipnose. Né? Então, assim, eu fiquei impressionado com a sutileza do que é feito, não só pela sutileza, a eficácia do que é feito. E eu quero te perguntar assim, o que hoje atrapalha isso não chegar a mais pessoas? Porque quando você vê o tipo de técnica e para o que ela é aplicado, você fala, gente, a gente resolveria a humanidade em meses, né? Até os conflitos não só internos, mas de convivência com outras pessoas, a gente poderia resolver isso assim, ó, sabe? Paz e amor, entendeu? Não que a gente não pudesse ter problemas, divergências, mas a racionalização dos problemas e buscar as soluções. O que falta hoje, você como profissional, o que você acha que está faltando hoje ser trabalhado em cima disso? Há alguma resistência de vertentes mais antigas da psicologia ou da psicanálise que não aceitam, apesar de eu conhecer diversos psicanalistas e psicólogos que trabalham com hipnose também, né? Ou não há um interesse, ou ainda é muito... A técnica ela é antiga, mas a aplicação dela como terapia ainda é muito nova. O que está acontecendo? Então, Rangel, o próprio sistema não é interessante, não é interessante. Porque, no meu caso, por exemplo, não importa o que a pessoa busque, entende? Eu não canso de falar que um dos meus objetivos principais é despertar o poder do ser humano, é trazer a consciência à sua própria essência, entende? Isso tornaria ele muito poderoso, não é? Sim, sim. A gente tem relatos até de líderes mundiais que não se sabe se o cara sabia que estava fazendo isso, que ele se comunicava no discurso, não era com as palavras, era com o movimento do corpo. É E o não ali verbal. e o cara ali levantava a multidão com ele, com o movimento do corpo. Líderes religiosos, muitas vezes, o que o pessoal vê num culto, dependendo, né, não vou citar aqui o tipo de religião que faça isso, até porque muitas fazem, no próprio culto, às vezes nem o líder religioso sabe que ele está aplicando a hipnose, né? E por isso os processos de cura, por isso a aquisição de muita autoestima, acaba que o discurso religioso, o dogma, enfim, é uma bengala para o que é técnico, né? É o rótulo, né? As pessoas precisam de rótulo. Sabe por quê? Não questionando religiões de forma nenhuma, né? Sim, cada um com as suas crenças, né? Mas entenda que nós não aprendemos a acreditar em nós mesmos, entende? Então, eu preciso dizer que foi Deus, que foi o universo, que foi... Não que não... Que não seja bom, não é isso, né? Que não seja bom ter uma criança, mas acreditar em nós... É como eu sentar aqui e dizer, e aí, Deus, tá ruim aqui. Só então levanta, vai fazer alguma coisa, né? Acreditar em nós mesmos, isso, na maioria das pessoas, já começa isso na infância, né? Que eu falo para minha mãe, para que eu vou lavar a louça, eu tenho 3 anos de idade, ela fala, não, você vai quebrar tudo, você não sabe fazer isso. Então, naquele momento ali, eu já me sinto incapaz. Se meus pais, que é a autoridade maior na minha vida, naquele momento, não acreditam em mim, eu vou acreditar em mim mesma, entende? Por isso que a maioria de nós já não acreditamos em nós mesmos. Duvidamos das nossas capacidades, duvidamos da nossa inteligência, entende? Isso quando a programação já não é feita. De alguma forma, até, às vezes, em uma brincadeira, dizer, nossa, como você é burro, que menino burro, que menina burra, né? E aí pode ser feito um registro ali, porque até os 7 anos de idade nós temos a mente consciente completamente aberta. O racional não está em funcionamento.
Então, naquele momento, pode ter sido feito um registro. Essa pessoa passava uma vida inteira com muito sacrifício, achando que existem pessoas mais inteligentes que ela, entende? Pelo fato de ser programada como burra, entende? Ela não tem essa consciência, mas ela não consegue desenvolver as suas capacidades, né? Agora, mas deixando claro que quando acontece isso, os pais são culpados por isso? É claro que não. Os pais também foram programados, entende? Ao contrário, os pais procuram ser sempre melhores, né? Mas acabam pecando pelo excesso. Por exemplo, pessoa criada numa família que me prendem muito, não deixam, sabe? Não deixam fazer nada, me protegem muito. Então, quando eu tenho meus filhos, eu solto, mas eu solto demais, entende? Então, eu acabo pecando pelo excesso. Na verdade, nessas situações não existe culpados. Quando falamos em programações, não é que os pais façam existe um isso... sistema. Porque... Então, desculpa, só voltando, quando falo da hipnose não verbal, que não é interessante, você falou do sistema. O sistema, nós vivemos dentro de um sistema, o qual as pessoas têm que se encaixar. E você perceba que as pessoas, elas sofrem porque não se encaixam no que é exigido. Eu preciso ter uma formação acadêmica, eu preciso casar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro. Se eu não tenho isso, eu não sou uma pessoa bem-sucedida. Se eu não tenho isso, eu não sou uma boa pessoa. Quer dizer, para eu ser uma boa pessoa, para eu ser uma pessoa aceita na sociedade, eu tenho que fazer tudo que todo mundo faz. Agora é só olhar em volta. Olha os familiares, olha os amigos, olha as pessoas. O resultado delas é bom? É isso que eu quero para minha vida? Então, por que eu tenho que fazer a mesma coisa? Entende? Então, pessoas de grandes nomes se destacam fazendo coisas como, sei lá, McDonald's, né? Eles começaram fazendo lanchinho. Gente, quem é que vive de lanche? Olha o McDonald's, entende? Exato. É fazer o que ama. Mas, por que não é interessante a hipnose aqui no Brasil? Como que fica o sistema? Vamos falar só da área da saúde. O que queria acontecer com a indústria farmacêutica, não é? Se o ser humano ele tiver consciência, eu não preciso de remédio, está aqui. Minha medicação está aqui, meu remédio, minha cura está aqui. Mas como que eu fiquei doente? Criou aqui. Vamos lá, 95% dos nossos males... Até porque até o próprio emocional baixa a tua imunidade. Então, mas entenda, 95% dos nossos males são criados de forma inconsciente. Se eu tenho o poder de criar isso, eu tenho o poder de transformar isso, de reverter. Eu tenho o poder de adoecer um órgão e eu tenho o poder de regenerar esse órgão, entende? Isso a nossa mente faz. O que são as doenças físicas, se não indicativo de que tem alguma coisa errada aqui? Como houve um caso, eu não vou saber agora, faz muito tempo, eu não lembro onde eu vi essa matéria, foi muito comentado na época, de uma mulher que ela desenvolveu um tumor, né? E aí, o que aconteceu, né? Quando foram ver o que tinha acontecido com ela, ela trabalhava, né? Enfim, ela tinha uma profissão que ela amava muito. Então, o marido resolveu sair, né? Por conta do trabalho dele, mudar de cidade. Ela, para acompanhar o marido, abriu mão de tudo. Isso causou uma grande tristeza e frustração nela, entende? E era uma tristeza que talvez ela nem identificasse. Então, o corpo dela se manifestou de uma forma, ei, tem alguma coisa errada, você não pode ficar assim, entende? Entrou em depressão, enfim, até que desenvolveu esse câncer. Ela voltou para a cidade dela. E ela voltou ao trabalho. Então, quando foram fazer o exame, onde é que estava todo mundo? Sumiu. Como assim? É milagre. Entenda, não estou questionando, gente, pelo amor de Deus. Sim, não sim. É isso, não. Mas, assim, o que eu falo é que tem que rotular, entende? É milagre, é porque teve muita sorte, né? Na verdade, não. Na verdade, foi a mente regenerou, entende? Perceba que pessoas felizes, elas não adoecem.
Já viu? A pessoa está muito feliz. Tem tempo de adoecer? Não, não tem nada que me adoeça meu corpo. Ou lidam com a doença de outra forma, né? Que você vê o cara não se abate e luta mais Sim, tempo, né? perfeito, Quando você perfeito. fala, o cara tem uma doença terminal, mas ele está lutando porque ele ama viver, muitos já caíram, ele está ali, e a gente vê isso aí constantemente, né? Perfeito, Não é perfeito. um caso isolado. Eu costumo dizer assim, não, isso é alguém, não lembro quem O disse próprio, o essa próprio, o próprio, frase. o próprio Cazuza, né? Ele pegou uma doença que, naquela época, muitas pessoas pegaram no Sim, mesmo tempo, todos já tinham ido e ele ainda estava ali, exatamente produzindo, gravando, querendo deixar uma mensagem, porque ele sim, queria fazer aquilo, né? Ele sim, durou mais tempo que todo mundo, numa época que exato, hoje é fácil, né? sim. Hoje o cara tem pro resto da vida, vive 30, 40 anos Uhum, sem ser afetado. Mas naquela época, não. Naquela sim. época foi um fenômeno. A gente olhava para o Cazuza e perguntava como é que pode. Força de vida. Qual era a força de vida? Era a cabeça dele que não queria parar. Decisão. Então, É, eu não lembro quem é que disse essa frase, acho que foi Napoleão Hill, não tenho certeza. Ele dizia: não importa o que aconteça com você, importa como você reage com o que te acontece. Entende? É como, Rangel, eu chego no médico e aí ele fala assim para mim: você vai morrer. Aí eu falo: não. Aí ele fala: não, você vai morrer. Eu digo: não, eu não, sei lá, não quero morrer, estou com preguiça agora, não vou morrer. não tô Aí afim, não ele é vai, hoje. não, hoje não, eu estou sem tempo, negócio para fazer. Então ele vai e me mostra os exames e ele prova, né, que Aí isso te realmente eu abala no tenho teu. problema. É, Aí ele fala: ó, tá aqui os exames, você vai morrer. Aí eu falo assim: não, eu não quero, desculpa, doutor, mas não vou morrer. Por quê? É ele que determina a minha vida, é ele que determina o meu destino. Então, naquele momento, quando eu tomo aquela decisão, eu morro, Rangel. não. Claro que não, porque eu vou regenerar os meus órgãos. Eu falei que não vou morrer, entende? Porque se eu aceito, ele diz: você vai morrer, em instantes eu morro. Tu te Ele já entrega. falou, Tu te exato. entrega. Agora, aí que entra aquilo que eu falei. Foi milagre, ela é muito guerreira, entende? Não, eu disse que eu não queria, entende? E pronto. Dizer assim: Regina, mas as coisas não são simples assim. É simples. Sabe o Tu que falou uma. dificulta para as Hum, pessoas entenderem o que eu falo? Quando eu falo que as pessoas. O que dificulta para a maioria dos seres humanos é a simplicidade. Somos seres da natureza. Ninguém vai lá na floresta atlântica, lá na, sei lá onde, numa floresta, e vai aguar as árvores para elas nascerem. No momento certo vai chover, no momento certo vai fazer sol, elas vão florescer, é o que entende? acontece, é o que acontece dentro do cinema, né? Os grandes mestres do cinema, assim, quando você olha, os caras não foram os grandes mestres porque eles não foram geniais, porque te fizeram coisas incríveis. Não, eles fizeram coisas simples. Aí é o que eu sempre digo assim: como é difícil atingir a simplicidade. Porque a Muito. gente sempre está querendo, né, fazer algo assim incrível, né, magnânimo e tal. Quando você vê o fulano de tal, o Mazzaropi, era simplicidade, Ah, era o homem do campo com aquela piada simples, ali xingando, indignado, porque começou a chover na hora que não tinha que chover. Aí tu morria de rir. A simplicidade. ah, É difícil isso. Agora tu falou uma coisa da mente, logo no início, e eu quero fazer uma abordagem aqui para te perguntar, até porque na internet os termos são completamente deturpados, né? sim. E hoje o pessoal aí, da galera da conspiração, fala muito nos reptilianos, né? Temos os reptilianos entre nós e tal. E você falou na mente reptiliana. O que é Assim, isso? Explica isso aí, por favor. então, a mente reptiliana é a nossa mente primária, onde está toda a nossa programação, é a nossa mente inconsciente, entende? Quando está toda a programação, crença, né? O que nós usamos a nossa mente? 5%, né? Então, como, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu digo: eu tenho um problema para resolver. Peraí, eu vou pensar no negócio. Hoje eu vou resolver esse problema. Eu vou pensar em algo. Não, hoje eu vou resolver isso. Eu penso, penso, penso e fico com dor de cabeça, não vem nada.
Então, eu desisto. Aí eu falo, quer saber? Dane-se, eu penso nisso depois. E eu relaxo. Aí, quando eu relaxo, já sei. Não é assim que acontece, Rangel? A solução aparece. Por que que apareceu? Eu relaxei, minha mente racional relaxou, acessei a minha informação. Todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria está na mente reptiliana, está na mente primária, está na mente inconsciente, entende? Então, no momento que eu relaxo, eu busco informação. Então, eu tenho a solução. Você entende? É simples. Agora, eu falar de forma racional com você, aí agora que a gente está conversando, né? Então, eu falo uma coisa para você, você, legal. Entendi. E a vida é simples, é assim. Ok. Aí você vai para casa, você deita, você dorme, no outro dia você acorda e diz, que bobagem, eu não acredito em nada disso. É claro, a tua programação está contrária. Estou dando exemplo, é claro, né? Não adianta falar com a mente racional, entende? Então, ficarmos conversando. Você é um homem inteligente. É óbvio que você vai entender o que eu estou falando. Entende? Mas a tua programação não é essa. Quer ver uma coisa? Nós fomos programados, a maioria de nós somos programados para ficar. Eu até brinco, que você estava falando, estou com dor nas minhas costas. É a idade. A idade está chegando aqui, já vou ter que me encher de remédio aqui. Porque, vamos lá, gente, doença não é sinônimo, velhice não é sinônimo de doença. Mas para aí um pouquinho, Regiane, a maioria fica doente. É óbvio, são programados para isso. Porque eu estou lá com 30 anos, eu já estou imaginando que eu vou ficar velha, que eu tenho que me aposentar, que eu vou ter que tomar remédio. Para aí um pouquinho. Tem pessoas que até compram o caixão, gente. Chegam a ser radicais, entende? Agora, como assim, também, o homem, quando ele chega, eu estou falando uma coisa mais específica, enfim, só para dar um exemplo. O homem chega a uma certa idade, ele fica com impotência sexual, enfim, né, com alguma disfunção sexual. Regiane, mas isso a medicina explica. Tá bom, ok. Não, mas a maioria fica, todos ficam, as pessoas generalizam, né? Não deveria. Mas a maioria fica. Sim, está programado. Agora me fala, aquele senhorzinho lá do interior, né? Que mora numa fazenda, e aí ele tem 90 anos, vida sexual ativa, ele tem filhos pequenos, né? O que acontece com ele, né? Ele não sabe, então vou lá contar para ele. Pode falar. Ele não tem essa programação, entende? Então, para ele não funciona. Não, mas aí é a alimentação do campo, é a comida natural, né? Vai ter uma justificativa. Vão começando a justificar. Exato. Não, mas faz sentido, né? Então, mas por que o homem tem esse problema? Até porque a libido, ela é psicológica. Pronto. Mas aí fala... É igual quando eu vou fazer um filme, por exemplo, assim, né? A gente não tem como fazer um filme, quem é diretor de cinema sabe disso e não me deixa mentir, sem ter libido pelo projeto. Você tem que olhar para um roteiro, para um filme, e você tem que olhar aquilo ali, mas é um prazer sexual. Interessante. Eu não tenho o mínimo pudor de falar isso abertamente. Você tem que ter literalmente, o tesão de fazer o filme. Você pensa nele o tempo todo, como se você estivesse apaixonado por alguém. Você dorme, você sonha com uma cena com diálogo do roteiro. Você vive ele acordado e dormindo, como se você estivesse envolvido por uma pessoa. Né? É uma relação assim. Então, se você não tem isso, você pode ter a melhor equipe, o melhor equipamento, que você vai chegar e na hora de filmar, você vai fazer uma coisa básica, sem paixão, sem verdade, fria, como a gente vê em muitos trabalhos, que muitas vezes um diretor, por uma questão de mercado, ele é obrigado a cumprir a agenda, ele é obrigado a ir para um set. Tu já trabalhou com isso, tu sabe, porque muitas vezes o cara tá ali, não tá nem olhando para a cara do ator, tá com um script na mão, gente, agora, com a tomada, né? Enfim, porque ele não está envolvido.
E quantas vezes você vê um filme que é simples e tu olha, gente, mas que cena, que coisa. Porque a relação, ele passa essa paixão, esse fenômeno, esse, sabe, essa libido, essa coisa afrodisíaca no set de filmagem. O ator, a atriz sente como é que o diretor olha para ele e fala, reage desse jeito, olha assim, em tal frase, eu quero que você se movimente ou faça tal expressão, né? A fotografia, eu quero jogada para lá com a luz aqui, tal, porque a gente se envolve. Então, quer dizer, é uma coisa psicológica a libido no cinema. Eu posso estar com saúde, eu posso estar malhando 4 horas por dia, estar bem alimentado e não estar com a mínima tesão de filmar. Chegar ali, sabe? Vai ser aquela coisa que eu posso, óbvio, tem um lado técnico, né? Que você vai cumprir a técnica, né? É o básico, plano contra plano, plano médio em geral, beleza. Depois o editor se vira. Mas, sabe, o ator, o elenco, sabe o que tem que fazer? Decorou o texto? Decorou, então tá, sabe? Aí quando você olha, aí você diz o quê? Né? Quem conhece, quem entende? Ah, o ator é fraco? Ah, o roteiro é ruim? Não. Foi mal dirigido. Assim. Não existe elenco ruim, não existe roteiro fraco. Existe a má direção, exatamente porque você não tem o tesão, você não tem a libido. Então, quando você pega uma coisa para dirigir um filme, é mais ou menos isso. Então, eu acho que vai nesse teu encaixe aí, né, do homem quando chega uma certa idade. Ele já não está mais, ou não está mais apaixonado pelaquela parceira, já não tem mais o mesmo movimento, junto com a programação de que o corpo vai se entregar porque gasta as peças, né? É osteoporose, é entupimento, é andropausa, é tudo que tem direito, e a cabeça, velho, já era. Então, Rangel, mas o que você falou exatamente o que é real, o que realmente acontece. A energia sexual é a nossa energia mais poderosa e forte. E ela está totalmente envolvida com todo esse nosso sistema, entende? Agora, se nós formos falar em energia, qual é a mais forte? A sexual? Tanto é que falam, não vou entrar em detalhes aqui, mas falam da Kundalini, né? Despertar a Kundalini. Se fala na meditação, enfim, nessas teorias Sim. orientais, né? De despertar a Kundalini, né? Porque energia sexual é a energia mais forte que nós temos. Isso que você falou também envolve a comunicação não verbal. Vamos lá, nós somos 90%, eu acho que mais. Eu sou muito ruim com esse negócio de estatística. Não, eu acho sempre, eu não concordo muitas vezes, né? Então, nós somos, vamos lá, 95% não verbais. Você, como diretor, quando você vai falar com o ator, não é o que você fala, é o que você sente, entende? Então, você vai lá e bota energia, vai lá e bota emoção. Quando você fala, você sente, entende? Não é, vai lá e bota energia nesse papel, bota, sabe? Coloca na cena, coloca mais emoção. Olha a diferença. Vai lá e coloca emoção, entende? Não é a forma que você se projeta, que você fala, que você se movimenta, mas é o que você sente. Isso é comunicação não verbal. Isso é comunicação não verbal. Então, quando você não, na verdade, você não precisaria nem falar com o ator, entende? Se você chegar num dos seus atores, tá? E você querer passar uma informação, tipo assim, a pessoa está muito calma, a pessoa não está se desenvolvendo como você deseja. Você chega para ele e diz, vem cá, olha para mim. Agora vai lá, e atua, agora. Ele vai se desenvolver de uma forma fenomenal, entende? Você não precisa nem se desgastar em falar. Ele já sabe, só que ele precisa sentir você, entende? Essa comunicação não verbal, ela é feita o tempo todo. Quer ver? Tanto que o ser humano, né, de todos os animais, o ser humano foi o primeiro a desenvolver o branco do olho. Exatamente porque a gente não se comunicava com palavras e a expressão do olhar é que passava as emoções. Assim. Quer ver uma coisa? As pessoas, isso aí, enfim, tem muitas teorias, né? E dizem muito, mas quando você cria seu filho, quando você educa seu filho, não importa o que você fala, importa como você se comporta.
Eu discordo disso. Não importa o que você fala, não importa como você se comporta. Importa o que você sente. Porque aquela mãe guerreira, que é lindo, né? Aquela mãe guerreira que está num exemplo, né? Ela está num relacionamento abusivo, ela sofre, aí ela chega diante dos filhos, ela senta com os filhos, bota um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido, para que elas entendam que está tudo bem. Sabe qual é a programação que é feita, Rangel? A dor, o medo, o desespero, entende? A submissão. Não é o que ela fala, não é o que ela como ela se comporta, entende? Muito pelo contrário, ela está passando submissão, ela está passando um monte de coisa. Então, aí está sendo feita a programação, está sendo feita aí, entende? Agora, perceba, a mãe está fazendo o melhor dela. Ela está tentando proteger os filhos, mas ela não consegue. Ela não consegue proteger. E ela não tem essa consciência. Então, esses filhos, né, eles vão crescer e vão ter o quê? Os mesmos relacionamentos do pai e da mãe. A filha mulher só vai encontrar alguém igual ao pai. Entende? O filho vai ser igual ao pai. Por quê? Porque foi feita uma programação. Por isso que eu falo que é importante trazer a essência das pessoas. Porque Napoleão Hill falava que um dos grandes segredos do sucesso é sermos nós mesmos. E muitas pessoas se perguntam, quem sou eu? É verdade. Na verdade, eu sempre falo, uma coisa é certa. Nós não somos nosso pai, nós não somos a nossa mãe, nós não somos nossos professores. Mas quem nós somos? Será mesmo que eu acredito no que eu acredito? Será que eu faço aquilo para mim? Ou eu estou fazendo para o sistema? Eu estou fazendo para os meus pais? Eu quero agradar alguém? Ou eu quero me encaixar no sistema? Entende? Então, eu não sou livre, mas eu não sei quem eu sou. E como que eu vou saber quem eu sou? Como é que eu trago a minha essência? Reestruturando, mudando as programações. Basta ver as pessoas que chegaram a algum lugar, né? Todo mundo que chegou a algum lugar chegou exatamente por ser diferente. Exato, exato. E muitas pessoas são grandes nomes, né? São taxados por maluco, por excêntricos, né? Mas por quê? Porque eles vão contra tudo, eles estão indo contra o sistema. Não é que eles estão indo contra o sistema, eles estão sendo eles mesmos. Eu vou fazer o que me deixa. Estão se assumindo. Estão se assumindo. Mas para a gente se assumir, a gente tem que saber quem a gente é. O que tu vai assumir, exatamente. Exato, porque se eu assumir o papel da minha mãe ou do meu pai, porque entenda, quando nós saímos, a gente tem duas escolhas. Ou nós, quando nós crescemos, né, e vamos seguindo nossa vida, a gente tem duas escolhas. Ou eu sigo, sem consciência, eu sigo a programação, eu sofro. Porque eu estou sendo programado de acordo com meus familiares, de acordo com a minha geração toda, entende? Com a minha geração, meus ancestrais, né? Ou eu digo, eu vou ser diferente da minha família. Eu sofro também, entende? Por quê? Porque eu sou programada para ser como eles. Mas eu vou sofrer de qualquer forma. Por isso que as pessoas se perdem tanto. Porque elas não sabem quem elas são. Elas querem ser diferentes, mas elas não sabem ser diferentes porque a programação delas é para ser igual. E se elas forem igual, elas sofrem porque elas não são daquela forma. Elas só foram programadas para ser. Ou às vezes acha que ser diferente é só ir ser o oposto daquilo que ela não quer ser e acaba também não se assumindo. Então, fugindo, quer fugir da programação. Você falou uma coisa agora. Você falou uma coisa agora aí, eu quero falar isso para a gente fechar esse vídeo de hoje, que se deixar eu vou ficar contigo horas aqui. Não é? Mas, enfim, eu quero falar sobre isso aqui, porque eu toquei lá no início da nossa conversa, e você tocou num termo agora, dos ancestrais, né? A que ponto que aí a gente já entra numa seara meio complicada, porque a gente vai cair em coisas que a ciência nega, mas a religião assume, e que a questão, às vezes a ciência até justifica isso, através de memória celular, através de um monte de coisa. Como é que essa questão de alguns processos de hipnose, a pessoa vai a vidas passadas? Uma vez um terapeuta me deu uma resposta, mas eu quero ouvir a tua. Depois eu te digo a resposta que ele me deu. Então, o que acontece? Quando eu falo que a gente foi programado, eu digo, só vou até a barriga da mãe, é porque seria uma coisa mais lógica, né? É quando a gente foi gerado. Agora, tem pessoas que, quando passam por uma regressão,
Elas vão em outras vidas. Elas vão em outras vidas muito, muito, muito lá atrás. Existem outras vidas? Não sei. A pessoa acredita? Acredita. Então, ela foi. Não, eu não acredito. Então, a mente inventou. Tá, não tem problema. Sabe o que importa? É o resultado. Até, só para eu aproveitar o gancho aqui, que você tinha falado de regressão, de diferença de hipnose verbal e não verbal, a hipnose verbal faz isso. Por exemplo, ela vai te levando. Agora volte, entra no túnel do tempo, vai lá para 5 anos de idade, vai lá para 4, né? Então, essa forma é uma forma de regressão. A regressão, as pessoas acham, a hipnose é regressão. Não, regressão é só uma técnica, é somente uma técnica. Necessária quando a gente acha que é necessário fazer também, não é sempre. Como é que é feito na não verbal? Olha para mim, pronto, acabou, a gente dá aquela quedinha para a pessoa, para a gente poder acessar a mente primária, deitou, levou uns minutinhos ali, acordou, resolveu. Algumas pessoas, Regiane, eu vi flashes da minha vida inteira, outras não vi nada. Ih, ficou tudo preto, ficou tudo senti nada, pesada. Ok. Resolveu? Resolveu. Existe possibilidade de não resolver? Não, não existe. Resolveu. Acredite. Foi criado um novo caminho neural. Foi reestruturado. E não existe possibilidade de não dar resultado. Você entende? É muito, muito rápido. Agora, o que aconteceu? Eu não sei. Isso vai da criança de cada pessoa. Entenda, como eu falei, a nossa mente, ela não distingue o que é real do imaginário. Se eu disser, eu vejo duendes, eu vejo reptilianos. Ok? Então, o Rangel disse, não, mas eu não vejo, tá bom? Ok? Mas eu vou repetir isso tanto, minha mente vai criar os duendes, e eu vou ver de fato, que nem pessoas que vêem fantasmas, entende? Então, eu vejo. Qual é a verdade? Existe ou não existe duende? Eu não sei, acho maravilhoso, eu gostaria de ver, mas enfim, deve ser lindo. Agora, o que é verdade? A verdade é uma só, para cada um de nós. Para mim existe, para o Rangel não. Entende? Foi exatamente mais ou menos isso que ele me falou. Ele chegou e disse assim, olha, o que eu acredito é que algumas pessoas, quando dizem que foi uma princesa não sei aonde, porque nunca é assim, eu fui um mendigo, eu fui um estivador, mas eu fui um todeiro. Não, é sempre assim, eu fui uma princesa, eu fui um imperador, eu era um grande comerciante, eu fui um líder, não sei do que, é sempre assim. Ele disse assim, o que eu acredito é que o teu próprio subconsciente crie uma roupagem de um personagem para achar o caminho do que tu quer encontrar para tentar justificar aquilo. Então, pode ser de uma forma simbólica, mas agora que você falou, não, realmente não acontece o contrário, sim. Pessoas que se vê como você terapeuta, tu teve contato que eu não tive, né? Enfim. Então, tem pessoas que elas vão em outras vidas, né? E elas foram mendigas, elas viviam muito sozinhas. Então, na vida atual, elas são muito sozinhas, entende? Elas não conseguem manter ninguém perto delas e elas têm que ir lá em outra vida resolver. É realmente outra vida, Rangel? Eu não sei. Isso depende de cada pessoa. A mente pode ter usado isso de uma forma simbólica para poder reestruturar isso, a pessoa ficar livre aqui? Pode. Pode realmente existir uma memória neurológica, celular, de algo? Então, mas aí a gente vai entrar numa outra questão que realmente existe isso, que isso já foi provado cientificamente. Dentro da nossa mente existe registros de outras vidas. Eu vou dar um exemplo, tá? É porque isso aí é algo um pouco polêmico e as pessoas às vezes não... já tem que se aprofundar mais, né? É uma série complicada, mas eu vou dar um exemplo assim, ó. Sabe, você é diretor, mas você, na tua carreira, quando você começou lá atrás a estudar, você já tinha negócio, já tinha, sabe? As pessoas dizem, ele tem um dom. Aí você chegou lá, você parece que já dominava tudo, você só pegou as técnicas, você só pegou, entende? Aquele estudo mais para ficar mais claro, porque você já sabia como fazer aquilo. Tá, como é que você sabia? Essa é a questão. Então, o que já foi comprovado isso, né? De certa forma, de que nós só acessamos o que já sabíamos. Já tem um registro aqui, entende? É como um bom médico. O médico vai lá e o médico é um grande cirurgião, ele fica muito, muito famoso porque ele é um cara surreal, né? É como eu costumo falar. Ou você é um profissional, mais um profissional, ou você é o profissional, né?
Então, essas pessoas que se destacam, por que elas se destacam tanto, né? Porque elas estão sendo elas mesmas e elas têm um domínio fácil, entende? Não é que saiba mais do que outras pessoas, elas têm facilidade. Por que elas têm facilidade? Por que às vezes você chega para fazer alguma coisa assim, você vai lá, com uma maior simplicidade faz, se você nunca viu aquilo? É o que a gente às vezes chama de instinto. Tá, mas, então, mas como que se explica esse instinto, né? Quando que aí a gente vai acessando a nossa mente institucional, a nossa mente institucional. Se a gente for acionar registros que nós temos, como que explicar isso, entende? Como eu falei, tem provas de que isso são teorias, né? De que temos registros, sim, e podemos acessar, entende? Em momentos que às vezes a gente nem espera. É como você falou, pode ser instinto. Eu vou te falar assim, eu, por exemplo, no meu trabalho, artisticamente falando, que é bem diferente, o meu trabalho técnico, né, de produtor, de institucional, de produtor, de conteúdo para a internet, com o meu trabalho como artista, como diretor de cinema, né? Por mais que envolva a técnica. Mas o meu trabalho de cinema, eu trabalho mais dormindo do que acordado. É uma coisa impressionante. Então, é o que eu falei para você. Eu ensaio as cenas, eu vejo a sequência, eu crio os diálogos nos meus sonhos. Depois que eu tenho a primeira ideia do filme ali, consciente, que eu escrevo, acordado, beleza, tal, e que eu começo a viver aquilo ali no processo que eu vou fazer esse filme, eu não tenho mais paz dormindo. Porque eu vou dormir, eu posso estar vendo outra coisa, assistindo outra coisa, procurando outra música, pensando em outra coisa. Eu vou acordar, e é o único tipo de sonho que eu lembro na íntegra. Os outros sonhos a gente lembra fragmentos. Esse não. Esse sonho eu lembro início, meio e fim, e é vivo na memória como se fosse a lembrança de algo vivido, acordado no dia anterior. Aí eu chego ali, beleza, essa cena eu vou fazer desse jeito, a câmera vai entrar ali. Eu acho que isso, sabe, é uma coisa muito louca isso. Então, e sempre foi assim, sempre foi assim. Mas desde que eu comecei a trabalhar com isso, sempre foi assim. Então, Rangel, você, como artista, como outros artistas em outras áreas, como um cantor, que ele acorda de madrugada inspirado, poeta, aí ele vai lá e escreve, pessoas, autores, né? Aí, por que no meio da noite que tem inspiração? Vamos lá. Se nesse momento, quando você vai dormir, você rebaixa o teu racional. Você acessa a mente consciente, entende? A informação, ela vem também através de sonhos, porque ali você tem comunicação com a tua mente consciente, entende? Então, por que quando chega a noite... Peraí, eu acordei aqui... por que essa informação está vindo de onde? Da tua mente consciente? Muito louco. Tudo que eu aprendi na minha vida, eu aprendi dormindo. Então, mas aonde mesmo... Aí que entra o negócio do desconhecimento, né? Muito todo louco conhecimento que você tem, tudo que você estudou, está na tua mente inconsciente, registrado, certo? Sim. Mas aquilo que você, quando você está em cena, por exemplo, você chega em cena, que deve de acontecer isso, acredito, né? Está tudo programado, você está com tudo certo, e de repente você muda isso. Não acontece. Não, e quando acontece pior do que faz isso, muda, não, e você muda tudo. Não, e acontece às vezes pior do que isso. Acontece assim, né? Eu vou fazer a cena externa diurna, né? Está chovendo. E só vou poder vou ter que transformar essa cena numa noturna interna. Sabe? E você ter que criar a cena toda, recriar tudo de última hora, de um jeito que ela não vai dar problema na sequência, que ela não vai dar problema na continuidade, que ela vai funcionar para outra que vai se encaixar. E eu sempre digo uma coisa assim, que muitos colegas meus às vezes perguntam, mas por que, Rangel? Não me pergunta que eu não vou saber te dizer. Para mim, a cena mais difícil não é a cena mais dramática, não é a cena mais longa, não é a cena que tem nudez, não é a cena que tem efeito especial, não é a cena que... Não é a cena que é feita no meio de uma multidão. Não, para mim, a cena mais difícil do filme é a primeira cena que eu gravo. Não interessa a cronologia, às vezes eu posso começar pela cena do meio do filme.
para a questão. É a primeira cena que eu gravo. Aquela cena, para mim, é a que eu mais demoro a começar, é a que eu tenho mais dificuldade de preparar os atores ali. A primeira cena que eu gravo é a mais difícil. Depois do Devolve. Não, é porque é nela que eu vou sentir a atmosfera do que vai ser tudo. Porque tem muito isso da atmosfera, né? A realidade, que é uma coisa que tu imagina. O filme é assim, desse jeito, beleza, tal, você escreve, tal. Quando você chega ali na hora, treino é treino, jogo é jogo. Na hora de fazer, a parede não é da mesma cor, a luz não fica igual, né? O ator, por mais que a maquiagem seja boa, não está estampando do mesmo jeito que você imaginou. Aquilo no real é diferente, né? E é isso que você vai bolar, que você vai sentir a tez. Como é que vai ficar essa epiderme? Como é que vai ficar? Como é que eu faço isso ser verdadeiro? Aí que eu encontro esse caminho, aí já era. Aí tu pode me vendar os olhos, amarrar, que as outras cenas elas vão sair, sabe? Sai, corre. Todo mundo fala isso, mas Rangel, a cena mais difícil foi, não, para mim não. Para mim não interessa se é um parabéns na volta de uma mesa, não interessa se é duas pessoas conversando dentro de um carro, se é um casal namorando. A primeira cena é aquela cena que eu tenho que quebrar. É a única que eu não sonho. É aquela que parece que é o tipo de coisa que eu preciso fazer para sentir a realidade, entendeu? É muito louco isso. Mas então, eu acho, provavelmente, quando você começa, bom, agora já foi, aí a tua mente desanda, porque... Não, vai. É que como você estava falando, que muita coisa você faz assim, essas intuições que nós temos, esses feedback, acho que eu vou fazer assim, e muda tudo, assim, deve de acontecer, né? Você ter as pessoas dizem que é intuição, né? Que teve um intuito de fazer algo diferente e cria coisas espetaculares, às vezes nem, né, não pensa. É aí que entra, que eu falo para você. Você acessa o tua mente consciente. No momento que você está relaxado, você está dormindo, você está descansando. Sabe quando você está descansando? Está tomando um café ali. Para um pouquinho, tive uma ideia aqui. Não acontece. Você nem estava pensando. Agora, você percebe, falando de não verbal, né? Você, como diretor, você é estrutura. Óbvio, isso aí todo mundo sabe. Mas você já parou para pensar que você não precisa falar uma palavra, mas o que você sente está carregando todo o elenco, está carregando todo o trabalho, está em você. Está em você. Sabe, você sabe daqueles diretores? Não é teu caso, né? Sim, ficar muito estressado, gritando e ficar irritado com as pessoas, e aí as gravações não dão certo. Você entende? É o que ele está sentindo. E aí os atores erram, é porque ele não está legal, sim, entende? E é aquilo que eu falei, o que você estava falando também. Você chega... o que você está falando, da energia, né, do tesão pelo que você está fazendo, isso é passado de forma inconsciente, entende? De forma não verbal. Entende? Eu tenho uma entrevista do Zafir que ele fala isso, né? O pessoal perguntou, na época eu ainda não era conhecido, por que ele, que já tinha uma carreira global e tal, ele aceitou a fazer um curta-metragem comigo na época. Ele veio para cá, para Gramado, a gente rodou aqui, você te conta, e ele respondeu isso. Ele falou, ele me ganhou nos 5 minutos. Quando ele começou a falar, ele fala isso. Quando eu vi a paixão dele pelo que ele fazia, ali eu não queria nem ver o roteiro. Eu falei, então, aí é que entra a questão do acreditar, entende? Se você não acredita no que você faz, ninguém acredita. Como você acredita, as pessoas também acreditam. Ela está fazendo terapia comigo aqui, vocês não se deram conta, tá? É não verbal, verbal. Vocês ainda não se deram conta, tá? Ela é perigosa, no bom sentido. Regiane, minha querida, a gente vai conversar muito ainda. Ok, gratidão. Eu não quero usar aquele termo, é o primeiro de muitos, porque muito é uma coisa que finda, né? Exato, acaba. É o primeiro de inúmeros, o que a gente está fazendo aqui, né? O pessoal sempre fala, é o primeiro, espero que seja o primeiro de muitos. Já é duplamente negativo.
Sim, vai dar errado. Você não tem a certeza que você vai ser o primeiro de muitos, você espera que seja, e quando você bota muitos, por mais que te dê uma saciedade, não é tudo que você poderia ter. Sim. Né? Então, ó, como é que pega, viu? Como é que pega? Então, ó, tá vendo? Então, assim, eu espero não. Esse é o primeiro de inúmeros que a gente vai ter. Eu acho que é muito legal, né? As pessoas estão tão carentes, as pessoas estão em busca de alguma luz, as pessoas vão seguindo qualquer digital influencer porque não sabem que caminho seguir. Infelizmente é verdade. Sim. Infelizmente é verdade. Não é menosprezando a capacidade de ninguém, não. Todos nós precisamos de um rumo, né? Todos nós precisamos de um caminho, de uma luz, né? De um norte, de uma bússola. Agora é o GPS, mas enfim, todos nós precisamos. E eu acho que esse trabalho que você vai vir a desenvolver aqui, né? E os contatos da Regiane apareceram constantemente aí no vídeo, né? E ela vai estar sempre presente aqui no Trem das 7. Eu acho que isso vai abrir a vida de muitas pessoas, porque o sucesso, eu estava discutindo isso um dia desse com um canal meu, um dos outros meus canais. Fama, sucesso e dinheiro são 3 coisas completamente diferentes. Completamente. Né? Você pode ser extremamente famoso por ser o pior bandido do mundo, o maior genocida da história. Você pode ter uma fortuna imensa e ninguém saber quem você é e viver totalmente frustrado. E você pode estar numa cabana com um fogareirozinho, né? Comendo ali um pinhão no inverno do lado de alguém que você gosta muito, seja um parente, um filho, um namorado, uma namorada, e estar em pleno sucesso da tua vida. Então são coisas tão diferentes, não é questão. A gente não está aqui para chamar, porque agora também tem o termo da positividade tóxica. Sim. São teorias que. A gente não está aqui. A gente não vai estar aqui para trazer para vocês a positividade tóxica. Não. A gente vai estar aqui e eu agradeço muito, Regiane. E eu que agradeço. A pessoa que você é, como sempre foi parceira, né, ao tempo que a gente se conhece. Eu agradeço muito, né, de ter essa oportunidade da gente colocar aqui soluções, né? Quantas vezes você vai evitar, a gente falou muito de médico, mas você vai evitar um processo judicial, Sim. Você vai evitar uma briga com o vizinho, você vai evitar uma demissão do seu trabalho, você vai evitar um gasto na sua vida com algo que você não precisa comprar, porque tu também vai trazer aqui essa questão da relação com o dinheiro, né? Sim. Que, sabe? Muitas vezes, inconscientemente, você não vai atrás de uma oferta, inconscientemente você não pega a cotação da moeda naquele dia para pagar mais barata a compra internacional em outro dia. Então, assim, ó, a gente vai trazer aqui para vocês as soluções práticas do teu dia a dia. Ninguém vai estar te pedindo Pix, doação, nada disso, ninguém vai estar com esse papo, não, entendeu? Não tem nada a ver com religiosidade. E se você quiser encarar como religiosidade, né, que vem do religare, é ligar você a você mesmo, né? Exato. A verdade é essa. Consciência de si mesmo, né? Agradeço muito. Vou continuar o papo contigo depois que eu me despedir aqui do pessoal. Pessoal, tá? Se inscreve no canal. Rangel, agradeço, Rangel, gratidão. Muito, muito bom estar aqui com você. Agradeço. Dúvidas mais diretas, o teu contato apareceu diretamente aí. Ok, muito bom. Olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Trem das 7 Podcast, o seu canal no YouTube de podcast. Fumegando, apitando e chamando os que sabem do trem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino para receber todas as notificações. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Aqui, sempre às 7, teremos, quem sabe, uma entrevista vez ou outra. Mas enquanto não tiver entrevista,
será comigo. Seja bem-vindo. E quem não pegar esse trem agora, tá fudido. Sine qua non. E LCR Imagem Produções.